As recentes polémicas na saúde após a demissão de Gandra de Almeida, de diretor executivo do SNS, levaram-nos a uma investigação profunda sobre as ligações entre os mais altos quadros deste Ministério. Foi assim que descobrimos uma vasta teia de influências entre muitos elementos que ocupam cargos políticos e outros que ficam propositadamente na penumbra. Eurico Castro Alves é considerado o ministro sombra da Saúde e é, em simultâneo, um dos maçons mais poderosos do norte do país. A ministra Ana Paula Martins chegou a trabalhar para uma das muitas empresas que este médico detém. E as suas ligações, na verdade, são ainda mais fortes com o atual primeiro-ministro. Eurico Castro Alves assume ser amigo pessoal de Montenegro há anos e o primeiro-ministro admite que foi na casa que o amigo tem no Brasil que passou as últimas férias de verão. Ser ou não maçom, de médicos a políticos, na área da saúde são muitos com o nome inscrito numa ou noutra obediência, a começar por quem está à frente do Ministério. Ana Paula Mexeiro de Almeida Martins Silvestre Correia, Ministra da Saúde. Afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ana Paula Martins, a Ministra da Saúde, foi recrutada há muitos anos pela grande loja feminina de Portugal. A obediência surgiu em 1997. Nos primeiros 10 anos, iniciou cerca de 340 mulheres. No Ministério da Saúde, aliás, o anterior titular da pasta no governo PS também é próximo da maçonaria, neste caso do Grande Oriente Lusitano, também conhecido por GOL. Manuel Pizarro nega ter sido iniciado, mas admite ter participado em vários encontros ligados à obediência. Mas no edifício da João Crisóstomo, em Lisboa, trabalharam outros governantes com passado maçom. É o caso de Lacerda Salles, secretário de Estado dos governos de António Costa, de 2019 a 2022, afastou-se do GOL anos antes, quando um escândalo numa loja de outra obediência expôs ligações entre a maçonaria, as secretas e o poder económico e político. Ainda num passado recente, percebeu-se que a maçonaria não era bem quista pelos governantes e percebemos claramente que algum irmão que fosse conhecido como tal tinha mais dificuldades em ser nomeado, fosse para aquilo que fosse. Lacerda Salles ocupou o cargo que Eurico Castro Alves, outro maçom, exerceu em 2015 no governo de Passos Coelho. Eurico Castro Alves, médico, antigo presidente do Infarmed, ex-secretário de Estado da Saúde, é hoje considerado o ministro sombra. É também um dos maçons com mais influência no norte do país e o homem escolhido por Ana Paula Martins para liderar o plano de emergência da saúde. Eu chamo-lhe um bata branca versão 2.0. Castro Alves dirige uma das mais importantes lojas maçónicas do Grande Oriente Lusitano, a União Portucalense de Vila Nova de Gaia. Internamente tratado por venerável, tem várias empresas no ramo da saúde, onde exercem atividade outros médicos e elementos da loja maçónica. O médico é também muito próximo de Luís Montenegro. Foi com ele que o primeiro-ministro passou férias no Nordeste brasileiro em agosto do ano passado. A influência da maçonaria estende-se ainda à Ordem dos Médicos. Carlos Cortes, o atual bastonário, professa na GOL. Pertence a um templo de Coimbra que se chama Loja 8 de Maio. Entre os seus antecessores, há outros maçons. Germano de Sousa, antigo bastonário, ainda hoje frequenta lojas maçónicas. Em Lisboa, durante anos, também a direção da Faculdade de Medicina do Hospital de Santa Maria esteve nas mãos do maçom José Fernandes e Fernandes. E, de acordo com um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em 2015, o maior hospital do país era ainda dominado por círculos de influência, nomeadamente da maçonaria. Recuando no tempo, encontramos um dado curioso na história do Serviço Nacional de Saúde. A primeira apresentação do projeto de criação do SNS aconteceu aqui, no Grande Oriente Lusitano,
antes mesmo de ser aprovado pelo governo. Corria ao mês de abril de 1978, quando António Arnaud, maçom assumido e ministro dos Assuntos Sociais do governo de Mário Soares, partilhou com os irmãos maçons o projeto que estava a preparar. Não foi aqui que foi decidido. Ele apresentou aqui, na sua qualidade de maçom, e depois, como cidadão e ministro dos Assuntos Sociais, levou aos sítios próprios para ser decidida. A lei de bases do SNS, tão maltratado anda. A 29 de julho de 1978, o despacho Arnaud, que antecipava o SNS, era publicado em Diário da República, antevendo a queda do segundo governo constitucional, que viria a ocorrer em final de agosto. Arnaud garantia assim o acesso gratuito e universal. Hoje, 47 anos depois, a influência de homens e mulheres maçons permanece na saúde em Portugal. Apesar disto, a maçonaria não é o único poder que controla o Ministério da Saúde. A secção da Ordem dos Médicos do Norte do país tem igualmente muito peso. Não foi propriamente por acaso que mais de 1000 clínicos subscreveram um protesto contra o peso da Ordem sobre o Governo, intitulado Haja Decência. No epicentro destas críticas está, mais uma vez, a alegada influência de Eurico Castro Alves junto do Primeiro-Ministro e as várias ligações à Ministra Ana Paula Martins e também à Secretária de Estado Ana Povo. Mas há mais. O homem conhecido como Ministro Sombra da Saúde está também ligado ao ex-CEO do SNS, Gandra de Almeida, e ao sucessor, o economista Álvaro Almeida. As pessoas não podem estar em 2 sítios ao mesmo tempo. Bom dia a todos. A senhora Ministra da Saúde deve previamente verificar as ligações que eles têm ao setor sobre o qual vão dar parecer. Em função desse conhecimento, decidir se eles são idóneos, se eles são imparciais e se têm as condições para parecerem ser imparciais. O Dr. Eurico Castro Alves, o professor Dr. Eurico Castro Alves, é o presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Está na sombra de todas as decisões da saúde deste executivo. É o homem de confiança de Luís Montenegro, um empresário ligado a hospitais privados e a uma seguradora. Eurico Castro Alves não está no governo, mas está em todo lado. Presida a secção regional norte da Ordem dos Médicos, tem participações em 2 hospitais privados e pelo menos 9 empresas onde é sócio. Não devíamos deixar ficar aqui coisas nebulosas. Quanto menos coisas nebulosas existissem, era bom para todos. Não podem, efetivamente, fazer parte com cargos efetivos nessa estrutura que lhes está a pedir esse know-how. Ou então, se o querem fazer, podem fazê-lo, mas então deixam de ser elementos da Ordem dos Médicos, como fazendo parte dos corpos dirigentes. Todas as escolhas do Governo para a saúde têm 3 denominadores comuns. A Ordem dos Médicos do Norte, Eurico Castro Alves e a sua empresa de consultoria Wise Healthcare Solutions. Vamos a factos, a começar pela própria Ministra da Saúde. Ana Paula Martins foi formadora na Wise, assim como a atual Secretária de Estado da Saúde. Ana Povo tem ainda ligações à Ordem dos Médicos. Pertencia ao Conselho Disciplinar Regional da Ordem dos Médicos, instituição presidida por Eurico Castro Alves. Isso é corrente, não é? Isso está publicado, está nas redes sociais. Assim como a atual Secretária de Estado da Saúde. Sim, também sabemos da ligação forte, eles são ambos... Assim como o adjunto da Secretária de Estado da Saúde. Exatamente. São elementos que, efetivamente, trabalham juntos. A doutora Ana Povo trabalha no Hospital Santo António, com o doutor Eurico. Ele é chefe do Departamento de Cirurgia, de que ela também faz parte. Portanto, trabalham há muito tempo
tempo em conjunto e criaram provavelmente laços de solidariedade que, perante uma circunstância destas, ela também terá efetivamente apoiado e apoiará o Dr. Eurico, naturalmente, não é? Ao exclusivo, Eurico Castro Alves respondeu por escrito e admite: não tive qualquer participação nas escolhas para o governo. Porém, não nega as ligações de amizade com o primeiro-ministro. O Sr. Dr. Luís Montenegro nunca me convidou para qualquer lugar de funções públicas. O meu único compromisso é com os médicos, com os doentes e com o SNS. Sou amigo pessoal dele há anos. Carlos Carvalho foi o primeiro subscritor do movimento Haja Decência. Mais de 1000 médicos juntaram-se em protesto contra as ligações da Ordem dos Médicos ao governo. Estes que estão agora a ocupar estes cargos eram simultaneamente elementos, a começar pelo Dr. Eurico, pelo Dr. Gandra de Almeida, todos eles eram elementos da Ordem e do Conselho Regional Norte. Cada um com as suas funções, o Dr. Eurico naturalmente como presidente, não é? Eram todos elementos, o Dr. Caldas, o professor Caldas Afonso, todos elementos que ainda o são, eram, continuam a sê-lo e ainda estando a ocupar cargos da dependência governamental. E é contra isso que nós estamos. O ambiente entre os médicos subscritores e a Ordem cristalizou em dezembro de 2024. O médico João Torres da Costa escreveu um artigo no Observador sem citar nomes, mas a falar de um ministro sombra. A Ordem não tardou em reagir e colocou um processo disciplinar ao médico alergologista por violação do Código Deontológico. Curiosamente, quem sai em defesa de Eurico Castro Alves através de uma carta de recomendação é a própria Ministra da Saúde. A Ministra vem em defesa do Dr. Eurico porque é assim, o Dr. Eurico acabou por apoiar esta Ministra, naturalmente. Pronto, apoiá-la, foi criado o tal PEDS, que é o tal Programa de Emergência, não é? Da Saúde, em que o Dr. Eurico teve um papel, penso eu, preponderante nisso, e, portanto, em apoio, nitidamente, à atual Ministra. E, portanto, a Ministra, quando isto aconteceu, penso que, quase como agradecimento, também teve uma posição, efetivamente, de defesa em relação ao Dr. Eurico. Ao exclusivo, o bastonário da Ordem assume que o diferente entre os médicos apenas diz respeito à secção regional do Norte. Boa tarde. Há mais figuras ligadas a Eurico Castro Alves que foram escolhidas para integrar a pasta da saúde deste governo. António Gandra de Almeida fazia parte do Conselho Subregional do Porto da Ordem dos Médicos. Pediu para sair das funções de vogal antes de assumir a direção executiva do SNS. E Álvaro Almeida, o novo CEO para o Serviço Nacional de Saúde, é nada mais, nada menos que o orientador da tese de doutoramento de Eurico Castro Alves, juntamente com Caldas Afonso. Este também escolhido pela Ministra da Saúde para atual presidente da Comissão Nacional de Saúde da Mulher e da Criança e também ele membro da Ordem dos Médicos a Norte. Em maio de 2024, Eurico Castro Alves é escolhido pela Ministra da Saúde para coordenar o plano de emergência para o SNS. Em 30 dias, Eurico Castro Alves e um grupo de sábios vão elaborar o plano de emergência do Serviço Nacional de Saúde. Eurico exercia em simultâneo funções em diversas empresas onde é sócio, entre elas uma seguradora, o Hospital Privado da Lapa e a Santa Casa da Misericórdia do Porto. Hoje aprovámos um financiamento de 65 milhões de euros para um centro de atendimento clínico no Porto. É um centro de atendimento para acolher, se quiserem, as pulseiras verdes e azuis, que podem assim descongestionar as urgências. Como? Através de um acordo e de um reforço de uma parceria que existia com a Misericórdia do Porto no Hospital da Prelada. Uma das medidas criadas pelo Plano de Emergência para o SNS foi a transferência de 65 milhões de euros para o Hospital da Prelada, instituição gerida pela Santa Casa da Misericórdia do Porto. Eurico Castro Alves fazia parte dos órgãos sociais. Ficará sempre a suspeita de que esses 65 milhões
possam ter sido, a causa deles não seja uma questão de interesse público e seja uma questão de interesse da própria pessoa que tem ligações a quem beneficiou os 65 milhões. Isso pode acontecer, mas também não podemos alterar a realidade. O que acho que é exigível, o que é absolutamente necessário, é que haja esta declaração de interesses. Assim todos ficamos a saber, não é preciso que haja um trabalho de investigação jornalística para que a comunidade saiba que, na verdade, aquele grupo de trabalho atribuiu 65 milhões a uma empresa relacionada com um dos seus membros. É preciso que, antecipadamente, se saiba isso mesmo. Eu acho que é uma zona sensível. Das duas uma, não é? Ou ele, efetivamente, se queria empenhar nesse cargo que estava a desenvolver, e mais uma vez eu referizo isto, a relação, os médicos poderem colaborar com a tutela em termos de lhe fornecer o seu know-how para várias matérias, eu não ponho isso em questão e pode ser até importante. O que entendo é que o devem fazer respeitando regras e não estando simultaneamente em dois lugares completamente díspares em termos daquilo que eu entendo que é manter uma independência e que motiva um conflito de interesses. Eurico Castro Alves discorda da posição dos médicos subscritores do manifesto. A manutenção das funções na Ordem dos Médicos durante este período foi objeto de prévia análise jurídica e ética, tendo sido considerada não só compatível, mas potencialmente benéfica. O grupo de trabalho criado para definir o plano de emergência para o SNS não recebia qualquer remuneração, mas dentro da classe médica ficou a dúvida. Tendo Eurico Castro Alves tantas ligações ao privado, existe ou não um conflito de interesses? O médico em questão, enquanto coordenador, vai propor um conjunto de medidas essas que vão beneficiar eventualmente determinados setores ou determinadas empresas. Pois bem, muito naturalmente, essa por questões de transparência e de imparcialidade da administração, do parecer ser, obviamente que as pessoas credíveis têm que estar nessa comissão, mas nós, enquanto coletividade, enquanto cidadão, temos o direito de saber, efetivamente, quais são as ligações profissionais que eles têm naquele setor de atividade sobre o qual estão a propor determinadas medidas. O especialista em Direito Administrativo, Paulo Veiga Moura, considera que a assinatura de uma declaração prévia de interesses e a criação de leis específicas para grupos de trabalho asseguravam uma política de transparência. Acho que a lei deveria apontar no sentido de ser obrigatório também nestes grupos de trabalho que as pessoas que o integram, e integram gratuitamente, façam uma prévia declaração dos seus interesses na área envolvente a esta mesma matéria. Assim, com estas ligações, ainda por cima, sem que haja uma prévia declaração de interesses, com o devido respeito, fica a suspeita sobre se a Ministra da Saúde, a Senhora Ministra da Saúde, não está a colocar lá um homem que sabe perfeitamente que tem interesses para poder beneficiar outras pessoas, e fica comprometida claramente o parecer que a administração tem que parecer. O parecer ser é fundamental. Quanto às ligações ao Hospital da Perlada, a Ministra da Saúde e Eurico Castro Alves responderam o mesmo. Relativamente à Santa Casa da Misericórdia do Porto, recordo que existe um acordo de colaboração entre aquela instituição e o SNS desde 1988, atravessando múltiplos governos. Em resposta ao exclusivo, a Ministra e a Secretária de Estado da Saúde confirmam a passagem pela empresa de Eurico Castro Alves. Contactamos ainda António Gendra de Almeida, que recusa qualquer ligação ao ex-coordenador do Plano de Emergência do SNS. Tentamos ainda respostas por parte de Caldas Afonso e do novo CEO para a Saúde, Álvaro Almeida, mas sem sucesso. E não tenho mais nada a declarar. Fica aqui um retrato transparente do Ministério da Saúde. Foi exclusivo. Continue a enviar-nos as suas denúncias e sugestões para o nosso endereço de e-mail e número de telemóvel, agora em rodapé. O seu programa de investigação na TVI regressa, como sempre, na próxima sexta-feira.